Gênesis, o livro mais difícil da Bíblia, né, de se encontrar, né? Gênesis capítulo 37, nós vamos ler aqui alguns textos, né, alguns versículos. Quando eu achar por bem parar para o entendimento dos irmãos, eu vou parar de ler Gênesis capítulo 37. Nós vamos usar esse texto como base para uma série de 2 sermões para o final do ano, né? Eu sempre, a partir do versículo 4, irmãos, nós vamos ler até o versículo de número 28, 27. Vamos ler a partir do verso 3. Vou repetir, tá? Para os irmãos não ficarem perdidos. Gênesis capítulo 37, os versículos de número 3 ao de número 27. Gênesis capítulo de número 37, os versículos de número 3 até o verso de número 3 até o verso de número 27, tá? Quem não trouxe Bíblia, não fique preocupado não, que eu vou ler nessa versão que está aqui e você vai acompanhando. A irmã vai passando, você vai acompanhando, certo? Você não vai ter dificuldade não de se atualizar na leitura, tá? Diz assim, meus irmãos, o texto sagrado, a partir do verso 3. Ora, Israel amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica, talá, de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podia falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso, na verdade, o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, esse é o sonho, e eis que no meu feixe se levantou, o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreenderam-o o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou-lhe Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. E disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E o homem encontrou a José, e andava errante pelo campo. E lhe perguntou: o que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã.
Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe, os irmãos o viram. Antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, ou uma cova, e diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhes tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue e lançai-o nesta cisterna que está no deserto, não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica. A túnica está lá com mangas compridas que trazia. E tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemos-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José alcançaram e tiraram da cisterna e venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José para o Egito. O problema, meus irmãos, não são as fases. O problema são as fases sem Deus. Você coloca na sua hashtag para 2025 aí, no seu Instagram, certo? Nas suas plataformas digitais. O problema não são as fases. O problema são as fases sem Deus. Nós vamos passar por muitas fases na nossa vida, mas todas elas nós devemos passar com Deus. Deus tem que estar em todas as fases da nossa vida. Assim como foi com José, será também conosco, deve ser também conosco. Nós vamos meditar sobre José esses 2 domingos, sobre a história de José, e vamos aprender muito sobre esse assunto, meus irmãos. Mas quero convidar você a orar mais uma vez pela palavra. Santo Deus, Pai maravilhoso, que responsabilidade, Senhor, nós temos de falar do Teu amor, da Tua palavra, que é poderosa. Deus, nós temos, nesses dias, Pai Santo, vivenciado tantos momentos difíceis na nossa vida. Nós temos enfrentado tantas fases difíceis mesmo na nossa vida, meu Deus. E nós sabemos que contigo, em todas essas fases, nós somos mais do que vencedores. Deus, e nós queremos nesta noite pedir que o Senhor traga as aplicações desta mensagem, dessa pregação, aos nossos corações, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. A palavra é tua, tão somente, pois é o Senhor que tem os ensinamentos. E é humildemente que nós rogamos ao Senhor, que é o dono da palavra, que o Senhor fale para nós tudo aquilo que o Senhor já preparou para esta noite. É a nossa oração no nome precioso de Jesus. Amém. O problema, já decorou? Não são as fases. O problema são as fases sem Deus, ou sem Jesus. Tá, meus irmãos? Meus queridos irmãos, nós sabemos, e isso é bem verdade,
Tudo na vida passa por fases. Tudo na vida. Enquanto nós estivermos aqui na esfera humana, nós vamos sempre ter que enfrentar esse processo nas fases da nossa vida. Eu costumo dizer que do início de uma coisa para o final da coisa tem um espaço. E esse espaço é onde está instalado o processo. Instalado o processo. Desse espaço inicial ao espaço final, nós chamamos de fase. De fase. Um exemplo muito básico e muito simples. Uma criança, quando ela nasce, ela não nasce andando, nasce? Não. Ela vai aprendendo a cada fase da sua vida. Ela passa por um processo de aprendizado, até chegar à fase adulta, que nós falamos muito bem isso na igreja. Agora há pouco nós dividimos em salas. Nós pegamos grupos diferenciados de crianças e separamos nas salas para que elas pudessem cultuar o Senhor na linguagem delas. Os adultos estão aqui. A criança, ela tem a sua fase de criança. E existe um tempo para que ela saia dessa fase e se torne um junior ou um jovem, ou um moço, ou uma moça. Quando ela sai dessa fase, aí ela entra na fase adulta, que é a nossa fase que nós estamos aqui. Então, o ser humano em si, ele nasce dentro desse espaço, desse processo, que nós chamamos de fase. Ele tem um início e ele tem um fim. Nós somos seres mortais. Um dia nós vamos morrer. E ninguém quer morrer. E misericórdia. Eu também não quero morrer agora. Né? Pastor Cláudio Duarte aqui brinca com essas coisas. Né? Ele brinca com a esposa dele, que eu não faço, eu não sou usado desse jeito, eu conheço a minha esposa, né? Com essa brincadeira. Ele diz que ela morra primeiro. Né? Não, que eu não quero isso para mim. Né? Mas assim, o fato é que a vida ela é curta, meus irmãos. A vida ela é passageira. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter que encarar e passar por todas as fases da nossa vida. Paulo, certa vez ele disse, quando eu era menino, eu falava como menino. Mas depois que eu fiquei grande, eu comecei a falar como gente grande. E a ideia aqui, meus irmãos, nessas duas pregações, e na próxima nós vamos falar sobre a maturidade, é nós entendermos essas fases da nossa vida. Tem tempo na nossa vida que nós vamos agir e atuar como crianças. Mas vai ter um tempo, vai ter uma fase na nossa vida que nós vamos ter que nos comportar como gente grande, adultos. Principalmente nós que temos a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, o discernimento do Espírito Santo. Nós temos uma responsabilidade ainda maior nesta vida, de fazer a diferença e de viver acima da média dos outros seres humanos que existem aqui. Porque nós temos a sabedoria do alto. É Deus que nos direciona, é Deus que nos conduz através do seu Espírito. Nós somos inteligentes, nós somos servos do Senhor, e nós andamos sendo sempre direcionados por esse Senhor. Por isso que nós temos que viver sempre acima da média. Nós brincamos muito, às vezes, no serviço. Aqui e acolá, quando eu posso, e eu estou precisando de um cascalho, eu faço uns bicos extra. E aí eu tenho o privilégio de trabalhar aqui com o engenheiro Romário, que é o chefe da obra, o Charles e o irmão Samuel. E aí eu sempre falo para os irmãos, porque às vezes no final da obra, estou abrindo um parênteses, já eu fecho. No final da obra, sobra massa, né, Mier? Aí nós somos crentes, nós não vamos enterrar a massa. Por quê? Nós aprendemos a ser honesto. E a gente escuta o servente dizendo assim, eita, hoje tem anjo. Anjo é enterrar a massa, para poder ir embora mais cedo. Né? E eu sempre digo para os irmãos, gente, nós somos crentes. Nós não podemos enterrar a massa. A gente não pode enrolar. A gente tem que vir acima da média, não fazer hora extra. Vai ganhar alguma coisa? Nem um centavo. Mas nós somos crentes. Nós não podemos deixar a massa do homem, estragar o cimento do homem e perder o material do homem, porque
Nós devemos viver acima da média, irmãos. Devemos viver acima da média. Isso é viver em conformidade com aquilo que o Senhor nos ensina a fazer, em honestidade. Então, esse discernimento que nós temos é em espírito. Você nunca enterrou o anjo não, né, irmão Samuel? Graças a Deus. Graças a Deus. Né? A gente tem que viver acima da média sempre, meus irmãos. Fazer 1 hora extra, meia hora, 10 minutos, não vai arrancar pedaço de ninguém. Para nós crentes é um privilégio poder somar com o nosso patrão que nos sustenta o ano todinho e que no final do ano ainda paga o 10º para nós. Você pagou o 10º do menino? Vai pagar, né? Depois dessa tem que pagar. Então nós temos, meus irmãos, no nome de Jesus, nós temos que ser esse diferencial. Essa é a sabedoria que vem do alto. Então nós, fecha o parêntese, nós temos que enfrentar todas as fases da nossa vida fazendo a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus. Nós temos que fazer essa pergunta todos os dias para nós, nas fases da nossa vida. Onde Deus está neste momento? Onde Deus está agora, quando meu patrão não está vendo e eu tenho que enterrar o anjo? Onde Deus está na cova com José? Deus precisa estar em qualquer circunstância na nossa vida. Seja no ambiente de sofrimento, seja no ambiente de bonança. Que nós também passamos por isso na vida. Nós passamos fases boas, fases difíceis. Mas o Senhor tem que estar em todas as fases e em todos os momentos da nossa vida. Nós temos que encontrar Jesus em todo lugar. Em todo lugar. E nós só vamos prosperar em 2025 se nós entendermos isso, irmãos. Que Jesus não está, Deus não está só nas fases boas da nossa vida. Você quer ver um bom crente acima da média? Coloca dinheiro no bolso dele. Você quer ver um bom crente acima da média? É quando ele está bem financeiramente, está vivendo em prosperidade. Não está faltando nada, todo mundo diz um glória a Deus, todo mundo diz um aleluia, Deus é bom, Deus me honrou, Deus é fiel. Agora quer conhecer o verdadeiro crente, irmão? É na escassez, é no momento difícil. É onde você olha para um lado, não tem solução, olha para o outro, não tem solução, olha para frente, não tem solução, mas quando ele olha para o alto, ele vê a solução. Eu estou passando por um tempo difícil, mas o soberano está lá olhando para mim, o Rei dos Reis está comigo. É proposital às vezes, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está ali na parede. Fiz questão de colocar aquele versículo, para que os irmãos passem e sempre dêem uma olhada, uma observada nesse versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As fases difíceis também é para honrar e glorificar o nome do Senhor. O problema, meus amados irmãos, não são as fases. O problema são as fases sem Deus. Aí sim se torna um problema para a nossa vida. É quando eu estou desanimado e triste, eu esqueço que existe um Deus soberano que está perto de mim, que existe um Jesus que está sempre disposto a ouvir o meu clamor, a ouvir a minha oração e a me ajudar. É nesses momentos que eu vejo, de fato, e que eu sinto a presença de Deus na minha vida. Sem Deus, nós não vamos superar. Sem Deus, sem Jesus, nós não vamos avançar. Nós vamos sofrer. A Bíblia diz, irmãos, lá em Eclesiastes capítulo 1, os versículos de 1 a 4, o autor está refletindo sobre esse assunto. O versículo 1 em diante diz assim: a palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Ele diz, qual é a palavra? Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Ele continua refletindo: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, que se fadiga debaixo do sol? E ele continua dizendo: uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. No ambiente do tempo, irmãos, tudo tem prazo de validade. E a reflexão que o autor aqui está fazendo é esta, meus queridos irmãos. Tudo debaixo do tempo tem um prazo
de validade. Ele diz vaidade de vaidade, ou seja, todas as coisas são passageiras. Tudo vai passar, tudo vai passar. E nós precisamos compreender isso, que enquanto nós estivermos aqui, as coisas são temporárias, as coisas passarão, inclusive a nossa vida. E o que prevalece, o que vai prevalecer é o legado que nós construímos e deixamos em Jesus. Por isso, nós precisamos abrir os nossos olhos. Para 2025, o tempo está passando. E quantos problemas nós passamos em 2024, né, irmão Romário? Quantas lágrimas nós derramamos. Hoje os meninos ficaram aqui do louvor, ficaram aqui comigo, e a gente fez um assado aí, comeu um negócio aí. O Ciro fez, cadê o Ciro? O Ciro churrasqueiro aí assou um negócio. Eu não sei nem que tipo de carne era aquela, se era de gato, se era de, não sei. Mas eles disseram que era maminha, né? A gente comeu essa maminha. E conversamos, e aí o Espírito Santo nos levou para esse ambiente de reflexão, e os irmãos começaram a contar suas histórias, e os irmãos refletiram sobre isso. Que para 2025 a gente melhore nisso. A gente mude, né, nessa área. A gente cresça, né? Que nós possamos amadurecer, que a gente possa começar 2025 da maneira que Deus gosta, da maneira que Deus quer. A gente começou a fazer essa reflexão, alguns irmãos falaram assim, que ano difícil, pastor, nós passamos por um ano de dificuldades, mas nós chegamos aqui no final de 2025, todos de pé, bem robustos, uns casados com a pele mais branca, outros, né, mais esbeltos. Eu estou vendo aqui que alguns irmãos estão mais magrinhos, né? Algumas irmãs também. Outros construíram. O Davis, olha o Davis, perdeu aí alguns quilos. Louvado seja Deus pela vida do Davis também, tá certo? Visualmente não estou conseguindo enxergar, mas espiritualmente sim, né? Louvado seja Deus por isso, porque ele já está se programando para 2025. Então nós evoluímos, nós avançamos. Irmãos, olha que privilégio, nós chegamos no final de 2025 andando bem. Você pode dizer amém? Amém. Quase todo final de semana, seu Luiz, a gente come pizza nessa igreja. As reuniões dos homens, seu Luiz presencia, é comida demais. Os irmãos trocando de carro, trocando de moto. Essa igreja, eu estava aqui, eu saí domingo passado aqui fora, fiquei preocupado, porque já tem carro lá perto daquele galpão da ração ali. Exagerei um pouco, foi? É o meu olhar espiritual. Já tem carro aqui, meus amados irmãos, em todos os locais desse loteamento. Eu estava conversando com o diretor aqui, eu disse, diretor, e agora, pelo amor de Deus? Não se preocupa não, pastor. Deus, olha, mais crente do que eu, Deus proverá. Eu digo amém. O terreno para a gente colocar esses carros, que não cabe mais aqui. Essa casa foi vendida, daqui a pouco o portão ali fica fechado também. Nós não vamos poder colocar mais carro ali. E glorificado seja Deus, nós progredimos demais. Sabe por quê, irmãos? Porque os irmãos conseguiram encontrar o Deus, o nosso Senhor, diante das dificuldades. Os irmãos mantiveram a sua fidelidade, mesmo em meio às dificuldades. Quando o irmão falou dos dados estatísticos aqui, do nível de fidelidade nos dízimos dos irmãos dessa igreja, foi tremendo, irmãos. E eu acompanho os irmãos e eu vejo que todos aqui passam por dificuldades financeiras também. Mas os irmãos optaram por serem fiéis. Fiéis. E quando nós fazemos a coisa certa, nós somos muito abençoados pelo Senhor. Qual é o pai que não dá um presente a um filho? Que faz e que obedece e que faz aquilo que ele pede que faça? Qual é o pai que não se agrada do filho que é obediente? Me diga. O nosso Pai faz a mesma coisa, meus irmãos, conosco. E nós temos que refletir muito sobre esse assunto. Tudo é vaidade, meus irmãos. Não deixe de negligenciar esse fato. As fases existem e o processo não deve ser negligenciado por nós. A pergunta que nós fazemos para nós refletirmos nos pontos, como ou como viver bem estas fases e estes processos na nossa vida? Como? Como é que você tem refletido sobre isso?
Entendemos até aqui que tudo na vida tem que passar por fase, ou vai passar por fase, tem um processo. A pergunta que nós fazemos é: como viver bem? Como superar? Como se sobressair em meio a esses processos da nossa vida, a essas fases da nossa vida? Como se preparar? Como se preparar para que você possa encarar todas as fases, todos os processos da sua vida? O Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 12, versículo de número 19 e 20, irmãos, ele trouxe uma grande reflexão para aquele homem, ou para aquela pessoa que estava preocupado em acumular riquezas aqui na terra. A palavra é uma exortação sobre a avareza. Então o Senhor Jesus faz esse questionamento e traz essa reflexão para nós, a igreja, e também para os seus discípulos naquela época, aquelas pessoas que o rodeavam, querendo aprender a mensagem da cruz. Jesus disse o seguinte, meus irmãos, versículo 19 em diante, Lucas 12: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus disse, isso é o que a pessoa, o avarento diz, né? Aí Jesus vai dizendo o seguinte no versículo 20, mas Deus diz, louco, esta noite te pedirão a alma, e o que tens preparado, para quem será? Louco, esta noite te pedirão a alma, e o que tens preparado, para quem será? Para quem será? Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, meus irmãos, mesmo que eu esteja preocupado em conquistar riquezas aqui na terra, apenas produzir para atender as minhas demandas terrenas, se eu estiver preocupado só com isso, essas coisas não têm muita importância para Jesus. O que Jesus está dizendo, claro, nós devemos nos preocupar sim com a nossa prosperidade, mas nós não podemos ser avarentos ao ponto de que aquilo seja o principal na nossa vida. O principal da nossa vida é Jesus, as outras coisas são consequências, que a gente chama de secundários ou secundárias. Então o que Jesus está dizendo, e no dia que você morrer, no dia que acabar a sua vida, para onde você vai? Você tem refletido sobre isso? Jesus está jogando aí, né, e trazendo um choque de realidade para a vida daqueles homens. E esse é o choque também de realidade para a nossa vida. O que é que você está construindo lá no tesouro do céu? Onde você está depositando os seus tesouros, os seus bens, as suas riquezas? Onde está o teu coração? A Bíblia diz que o nosso coração, onde está o nosso coração, é onde vão estar as outras coisas, né? Como é o versículo? Vocês sabem decorado? Hein? Isso. Seu tesouro, né? Vocês lembraram, né? Onde está o seu tesouro, aí onde está o seu coração. Aí eu pergunto para você, onde está o seu tesouro? Aonde está o teu tesouro? A outra pergunta é, o seu coração está lá com ele? E nós entendemos na dimensão espiritual, irmãos, que o nosso maior tesouro, a nossa maior esperança é nos encontrarmos com Jesus um dia. Aí a pergunta que eu faço para você, o seu coração está nesse tesouro? Está ligado a ele? Está conectado a ele? E você está vivendo isso intensamente todos os dias na sua vida? Essa é a pergunta que nós fazemos. Onde está Deus em cada fase da sua vida? Deus está em tudo para você mesmo? Está em tudo em você mesmo? Ou você ainda tem dificuldade em colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? Reflita um pouquinho sobre isso, responda para você mesmo. Deus é o primeiro lugar na sua vida, como diz a palavra, né? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? E todas as coisas lhe serão acrescentadas. Tem uma premissa, irmãos, é a questão da consequência que eu falei para os irmãos aqui. A premissa é, buscai em primeiro lugar o reino de Deus.
2025 a gente precisa buscar o Senhor em todas as fases da nossa vida. Em todas as fases da nossa vida. Tudo que você vai fazer, você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Deixa eu abrir um parênteses para entrar no primeiro ponto, irmãos. Eu fui para o casamento do Marcílio. O Marcílio está embora, é a última vez que eu vou falar dele, né? Então, tem que falar, né, Marcílio? Fui para o casamento do Marcílio e eu fiquei na expectativa, porque todo discurso de noivo e noiva já é conhecido. Já começa cantando aquela música do Titanic, né? Aquelas coisas. Aí, música internacional, I love you, para lá, e aquelas coisas. Aquela troca de carinho normal, é o ambiente do casamento. Aí o Marcílio começa o discurso dele dizendo: o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está aqui. Falha, meu Jesus. O homem é crente mesmo. A Rosa vai ficar com raiva, porque ele não vai se declarar. Mas, irmãos, isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando os irmãos me elogiam na rua, ou alguém fala alguma coisa para mim, eu digo: eu não sou nada sem Jesus. Eu sou assim porque o Papai do céu me ensinou a ser assim. A glória primeira é para Ele. E eu agradeço ao Senhor, porque Ele me ensinou a ser assim. A honra primeira é para Ele. Eu sou pequeno demais diante do seu senhorio, do seu poder, da sua grandeza. Nós somos minúsculos diante do poder de Deus. Então a honra tem que ser dele, porque Ele me deu a sabedoria para eu encarar todas as fases da minha vida, todos os momentos difíceis da minha vida. Foi Ele que me ensinou. Foi Ele que me ensinou a ser resiliente. A psicologia gosta muito dessa frase. Foi Ele que me ensinou a ser uma pessoa pacífica, longânima. Foi Ele que me ensinou a ser um servo. Então a glória é dele, meus irmãos. Sempre deve ser para Ele. Mas isso só vai acontecer na nossa vida se nós buscarmos em primeiro lugar o reino dele. As outras coisas já passaram. Não servem para nós, são secundárias. O nosso tesouro tem que estar nele, lá no céu. Por isso, irmãos, em 2025 nós precisamos encontrar Deus em cada fase da nossa vida. Eu já ouvi muito dos irmãos falando assim: pastor, meu problema é tão grande que eu não tenho nem forças para orar. Mas eu quero dizer para você, querido, e minha querida irmã que está aqui, o Senhor está contigo nesse problema, nessa situação difícil. Os problemas são momentâneos, meus irmãos. A vida, ela é abundante e eterna. Enquanto você vai estar aqui, você vai passar por problema. Mas eu quero dizer para você que o seu sonho não se restringe só aqui. A sua esperança não se restringe só aqui. A sua esperança está na eternidade. É para lá que eu e você, é para lá que nós vamos. Então, o foco meu, primeiro, tem que estar lá. Tudo começa do alto. A minha visão sempre, a minha ótica sempre, a minha premissa, a minha cosmovisão sempre tem que começar de lá para cá. Meus irmãos, assim vai dar certo. Quando o pastor fica insistindo, irmão, vem para a igreja, olha, eu caço jovens, meu Jesus, tem jovem deitado em casa. Uma hora dessa. Tem crente maduro em casa. Uma hora dessa. Eu sei que tem gente doente, enferma, eu sei. A irmã Jane talvez saiu para resolver um problema. Talvez, eu não sei, eu vira saindo e levantando. Eu sei que nós temos problema todos os dias. Eu sei que nós vamos enfrentar, passar por dificuldades todos os dias, mas é na casa do Senhor, em comunhão, de mãos dadas em orações, que nós vamos vencer. Isso é priorizar as coisas do reino de Deus. 2025, querido, seja diferente nessa área. Cresça, amadureça, desenvolva. Senão você vai ficar sempre aquele raquítico na fé, aquele crente. Eu gosto de usar uma expressão, né, que eu usava com um cachorrinho que eu tinha, que eu criei, que eu adotei uma vez. Mufino. Sabe, tem alguns crentes que... É mufino, né, essa expressão? Se não existia, eu criei agora. Eu chamava meu cachorrinho de mufino. O bichinho parecia sei lá, só tinha cabeça e olho. Quando eu peguei ele, esse gatinho também chega mufino assim. Tem alguns crentes que atrofia na fé, não quer desenvolver por conta disso, meus irmãos.
2025 tem que ser diferente para nós. É um tempo de avançar, querido. É um tempo de avançar. Vamos nos alimentar com um alimento sólido que vem do Senhor. Quando eu era menino, eu falava como menino. Nós não estamos mais vivendo num tempo de criança, não, irmãos. As coisas estão se desenvolvendo. Sabe? Vamos deixar de fragilidade. Vamos bater o pé no chão, sacudir a poeira, como diz o cantor secular. Vamos dar a volta por cima, em nome de Jesus. E vamos seguindo firmes em 2025. Procure Deus em cada fase da sua vida. Estabeleça metas para 2025. Eu disse para Jesus, eu vou estabelecer uma meta, já falei para os irmãos aqui, eu quero ler a Bíblia em 6 meses, nunca li. E aí o Espírito Santo me incomodando, só em 2025, menino? Aí eu fiquei, e aquela voz, só em 2025, menino? E eu, menino, por quê? O Espírito Santo fala do jeito que ele quer comigo. O Senhor Jesus fala do jeito que ele quer. E eu fiquei com aquele negócio, só em 2025, aí eu acordei um dia de manhã, dia 20 de dezembro de 2024, eu digo, começar é hoje. Quem quer mudar, começa hoje. Não espera para 2025, não. Eu comecei a ler a Bíblia e o meu projeto é para 6 meses. Eu já atrasei 3 capítulos hoje, antes de dormir. Nem que eu leia dormindo, mas eu vou ler o resto dos versículos. Porque eu estabeleci uma meta. Eu quero ler a Bíblia em 6 meses. E ainda quero fazer anotações. Vai exigir de mim? Claro que sim. Estabeleci metas com o Senhor, que é o mais perigoso. Não fiz o voto, não faço mais voto, porque é perigoso. Mas eu estabeleci uma meta, uma responsabilidade. Você também pode fazer isso. Você pode começar amanhã, você pode começar no Natal, você pode começar no Ano Novo, mas estabeleça metas e vá em frente, em nome de Jesus, e priorize o Senhor na sua vida. O problema não são as fases. O problema são as fases sem Deus. E eu quero compartilhar com você um primeiro ponto. Nós já estamos nos direcionando para o final. A vida é um bem precioso e tudo nesta vida é transitório e passageiro. Guarde essa mensagem para 2025. Você já sabe disso. Talvez você só não está vivenciando na prática. Você pode agora ver esta frase com outros olhos para 2025. Uma expectativa diferente, uma cosmovisão diferente. A vida é um bem muito precioso. E tudo nesta vida é transitório e passageiro. Por que a nossa vida é um bem muito precioso, irmãos? Porque Jesus morreu por nós. Quando eu reflito sobre o valor da vida, não tenho outra justificativa. Eu não consigo deixar de conjecturar esse pensamento, essa reflexão, essa pergunta com João 3,16. Eu não consigo. Quando eu olho qual o valor da vida de um ser humano, qual o valor da vida de um crente convertido em Jesus? Qual o valor? Aí eu vou para João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Aí eu olho para dentro de mim. Eu não tenho capacidade de dar o meu filho pela vida de ninguém. Mas Deus deu o seu filho. É por isso que a nossa vida é um bem muito precioso, irmãos. E como mordomos de Deus, nós temos que compreender isso. Nós temos que compreender que Ele nos ama tanto, que Ele valoriza tanto a nossa vida, que Ele foi capaz de dar o seu filho para morrer por nós, para nos salvar. Para nós termos acesso à eternidade. Por isso que a nossa vida é preciosa. E tem muita gente que não está ligando para isso. A sua vida é preciosa, a minha vida é preciosa. Foi o sangue de Jesus que lavou os meus pecados, que me resgatou da perdição eterna. E eu vou para um lugar hoje que a Bíblia diz que eu vou por causa dele. Um bom lugar por causa dele. Pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia. Por isso a minha e a sua vida é importante. Por isso viva bem cada fase da sua vida em Cristo. É um bem muito precioso e vai passar muito rápido. Que legado eu deixei? Jesus deixou o seu legado por nós e eu? O que eu fiz? O que eu faço em prol desta obra? Como eu estou, pelo menos, reconhecendo este amor na minha vida, o amor de Jesus.
O que eu tenho feito por quem mais me amou? A minha vida e a sua vida é muito preciosa, meu irmão. Fazer o nosso melhor para Jesus é o mínimo que nós devemos. É o mínimo. É o mínimo. Jesus já fez e deu o seu melhor para nós. Nós precisamos, por amor e alegria e reconhecimento, fazer a obra do Senhor. Servir com dedicação, com ousadia. Por isso, a vida, ela é preciosa para nós, mas ela é transitória, ela é passageira, ela tem prazo de validade, meus irmãos. E nós ficamos pensando, quando é que eu vou morrer, né? Eu tenho esse negócio às vezes, a minha esposa que diz, deixa eu falar essas coisas, né? E eu digo, mas eu fico pensando, como é que eu vou morrer, como eu vou estar quando eu morrer diante de Deus. É por isso que eu tento viver intensamente todos os dias, cada fase da minha vida, dando e fazendo o meu melhor para Ele. Porque eu não sei. Domingo passado eu falei sobre isso aqui. A nossa vida é um sopro. É um sopro. 2 jovens, esse final de semana, morreu aqui em Itarema. E eu fui hoje ali, passei no local onde um faleceu, e eu fiquei olhando. Como foi a dinâmica desse acidente? Eu não consegui entender. Porque onde o rapaz caiu, irmãos, não tem nenhum empecilho. Ele estava sozinho, esse último agora, ele caiu. Tacou a cabeça numa areia, que é um arisco, Romário. E o crânio do rapaz ficou lá. Jesus, a vida passa rápido, é um sopro. Por isso que eu, como cristão, tenho que ficar atento. Eu não sei quando eu vou. E se eu estiver preparado, eu vou tranquilo, né? Nós vamos tranquilo. Aí o salmista, irmãos, ele refletindo sobre isso, Davi, o Salmo 39, né? Ele escreveu aí para o mestre do canto, eu não sei como é o nome dele, é um nome difícil, mas está aí no começo do rodapé da Bíblia de vocês. Ele escreveu essa reflexão. Salmo 39, 4 ao 5, diz assim: Dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Ou seja, Davi está perguntando, está pedindo a Deus, Senhor, eu quero conhecer, ou eu quero saber como vai ser, como serão os dias do meu fim. Ele estava refletindo sobre isso. Aí depois ele continua dizendo assim, ó, o versículo 5, desde aos meus dias, o cumprimento de alguns palmos, aí ele está falando, o palmo significa um tempo curto. O cumprimento de alguns palmos, irmãos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Aí ele continua dizendo, na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura a sua vaidade. A vida dele é curta, é passageira, é isso que Davi está dizendo. Vai passar. Não dá para medir diante da presença de Deus, que é um Deus atemporal, que está fora dos parâmetros temporais. Nós estamos num ambiente temporal. Nós estamos num ambiente que a gente pode contar e medir. A gente sabe o tempo. Nós sabemos onde nós estamos vivendo. Passa um dia, passa um mês, passa um ano, já estamos virando, passando de ano, porque nós temos o tempo, estamos inseridos nele. Mas Deus está fora disso. Aí Davi quer entender o sentido da vida nesse ambiente passageiro. Como medir isso, Senhor? Eu quero essa sabedoria para eu entender o que faz sentido na nossa vida. Irmãos, a vida é muito curta. Se você for analisar o tempo que você dorme e o tempo que você está acordado, ela se torna mais curta ainda. E para quem dorme muito, aí é que é curta mesmo. Você passa a maior parte do tempo, não é para ficar achando graça não, que eu desculpo quem dorme muito, viu? Não, a gente passa, às vezes, a maior parte do tempo da nossa vida dormindo, descansando, porque o corpo cansa. E o tempo que nós temos acordado é o tempo que a gente vive. E aí, se você, nesse tempo que você tem acordado, ainda não aproveitar, meu amigo,
a tua vida e a minha vida vai se tornar mais curta ainda. Por isso, aproveite o tempo que você está acordado. Acho que quem fica mais acordado aqui durante o dia é o Marcílio à noite, né? Dorme bem pouquinho esse bichinho. Né? Daqui a pouco ele vai mudar de fase também aí. Né? Romário também. Romário que é vigia, né? Você não dorme bem, né, irmão? Dorme não, trabalha. Bem pouquinho. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, dormir demais é perder tempo. A nossa vida se torna mais curta ainda quando nós dormimos muito. Claro, tem que descansar. Eu paro para descansar todo dia, entre 5 a 6 horas. É o meu descanso. Certo? Tem gente que gosta de descansar 9, 10, 15 horas, né? Mas eu só posso hoje, pela minha dinâmica, descansar de 5 a 6 horas. E eu louvo a Deus porque eu tenho esse tempo de descanso. Louvo a Deus. A gente tem que descansar, sim, é bíblico, isso. Mas quando você acordar, aproveite o tempo que você está acordado. Viva intensamente. Deposite tempo lendo a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus. Eu estava fazendo uma estatística, cronometrei, até coloquei lá no meu Instagram. Dá para a gente ler de 6 a 7 a 8 versículos em 40 minutos, dependendo do livro. Você acha muito 40 minutos para Deus? Para fazer uma leitura em casa? 40 minutos? Né? Hoje nós estamos vivendo nesse ambiente de que é perca de tempo passar ou ter um momento de leitura da palavra. É perca de tempo. Não é. É um tempo precioso. A gente pode investir muito mais. Muito mais. Em oração também. Então, entenda isso, querido. É transitório, é passageiro, é a nossa vida. E Davi faz essa reflexão. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 24, verso 35, ele disse assim, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Permanecerão para sempre. Certo? Então, irmãos, tudo vai passar debaixo da terra. Tudo. Tudo é vaidade. Vaidade de vaidade, disse Salomão, disse também o nosso Senhor Jesus Cristo, disse também Davi e tantos outros homens de Deus. Tudo aqui vai passar. Tudo. O que vai restar é a nossa vida abundante e eterna com o Senhor. O ladrão vem matar, roubar e destruir. Mas no final do verso de João 10:10, diz o quê? Mas eu vim para dar vida e vida em abundância. É a vida em Cristo Jesus. O problema, irmãos, não são as fases. O problema são as fases sem Deus. Segunda coisa, nem todas as fases da nossa vida, elas são boas. Existem fases ruins também. Nós já falamos sobre isso aqui. Repito a frase de um pensador que diz: o sofrimento é pontual, a vida é abundante. O sofrimento, ele vem, só que ele não permanece por muito tempo. Nós também passamos por fases boas. Mas entenda que vamos ter que enfrentar momentos difíceis na nossa vida. Foi o que aconteceu com José, no texto que nós usamos como base, meus irmãos. José, ele foi colocado em uma cova, não porque ele quis. Talvez José não estava esperando por isso, ser colocado em uma cova e ser vendido como escravo por causa da inveja de seus irmãos. Mas ele foi colocado em uma cova. E essa fase da cova na vida de José, talvez também você já tenha enfrentado isso. Perseguição, inveja, por ser fiel aos seus pais, por ser obediente, por ser uma pessoa honesta, ser dedicado à obra de Deus. Talvez a tua própria família te persiga por isso. A família de José perseguiu José. Às vezes você quer ser crente, mas a família não deixa. Você quer ser servo, mas a família não deixa. E você vai cedendo, vai negociando. Irmão, nós temos que renunciar. José passou por isso. A inveja dos irmãos. Foi para uma cova. Que fase difícil na vida de José. José tinha um bem muito precioso com ele, que era a túnica que seu pai deu. Foi ornamentada para ele
Qual foi a primeira coisa que os irmãos tiraram de José? Aquilo que ele mais gostava, a túnica de José. Jogaram José em uma cova sem sua túnica, sem a representação do amor de seu pai, atolado em uma cova sem saber o que ia acontecer a partir dali, por causa da ira dos seus irmãos. Uma fase difícil que José não pediu para passar. Por isso que eu digo para você, irmão, você vai passar por tempos difíceis. Se você está no centro da vontade de Deus, você vai passar por um momento difícil e muitas vezes não são provocados por você. É por Deus. Claro que tem problemas que são provocados por nós, mas tem fases que Deus diz: quer crescer, meu filho? Eu tenho que te colocar na cova para você amadurecer. E José não abandonou o Senhor na cova não, na fase difícil não. José ficou lá dentro, esperando no Senhor. E depois, no próximo domingo, eu vou falar sobre as outras fases. Na casa de Potifar, na prisão. José não merecia aquilo, humanamente falando. Se nós julgássemos hoje, José era um homem íntegro, justo, como Jó também não merecia. Mas ele teve que passar. Por que ele teve que passar? Porque Deus tem propósitos na vida daquele que teme, na vida daquele que renuncia, na vida daquele que está na expectativa do céu, querido. Irmãos, esse ano eu passei a fase financeira mais difícil da minha vida, que eu não sabia como é que eu ia sair disso. Não saí ainda, mas eu nunca abandonei o Senhor. Eu disse: Senhor, se o Senhor me trouxe aqui, apenas me dá a solução para eu sobreviver diante de tudo isso aqui. Eu sozinho não consigo mais. Eu estou em uma cova que eu entrei, e esse problema foi por mim mesmo, e eu disse: Senhor, agora eu quero a tua ajuda, sozinho não consigo mais. Tem um louvor que diz isso, né? Sozinho não consigo mais. Vocês conhecem. Então chega um momento na nossa vida, irmãos, que nós temos que olhar tão somente para o Senhor, nas situações difíceis, nos momentos de angústia, de choro. Está você sozinho lá com Deus, você tem que falar com Ele: Pai Santo, o que foi? Eu estou vivendo esse momento, mas eu quero estar contigo, eu não quero soltar a tua mão. E nós vamos vencer, irmãos. Nós vamos superar os momentos difíceis, as fases difíceis, na cova também. O propósito não é nosso, é de Deus sempre na nossa vida. Se você está no centro da vontade de Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Até as coisas ruins e difíceis, as fases ruins e difíceis da nossa vida. José superou todas as fases ruins da sua vida. Sabe como ele superou? Sendo obediente ao Senhor. Seja obediente ao Senhor. O Senhor exortou a Josué, lá no capítulo 1, versículo 9, que os irmãos conhecem. Ele prometeu estar com Josué e conosco todos os dias. E ele prometeu estar conosco em todo local, por onde eu e você, por onde nós colocarmos os nossos pés, ele prometeu estar conosco. Irmãos, terceira e última coisa, há momentos na nossa vida, e nós vamos levar isso para 2025, que é necessário nós sairmos de perto daquilo que nos impede, ou daquilo que impede o nosso avanço. Há momentos na nossa vida que é necessário nós sairmos de perto daquilo que impede o nosso avanço no Senhor. É a parte mais difícil. É a parte da renúncia. É a parte que você vai ter que viver sem aquilo que você está acostumado a viver. É a parte que nós temos que nos desligar um pouco da família. É a parte que nós temos que nos desligar um pouco de alguns amigos que não são amigos. É a parte que nós temos que deixar de comer uma coisa que às vezes a gente gosta de comer, de estar em ambientes que a gente gosta de estar, por consideração, mas que está impedindo o meu avanço. Porque a gente tem um negócio assim. Eu não estou mais vivendo assim, graças a Deus. A gente tem um negócio assim, ai, mas é falta de consideração. Olha, pode ser o meu melhor amigo, eu não vou para a festa de capeta, eu não vou. Eu não frequento mais ambientes que eu sei que ali é orgia, que tem bebedeira, que tem droga. Eu não entro mais nisso aí, pode ser meu pai. Meu pai já foi, graças a Deus que ele me convida mais. Ele já foi para a glória. Ele já saiu daqui. Eu não vou dizer que ele foi para a glória, não.
Eu vou saber quando chegar lá. Mas, meus irmãos, eu não frequento mais porque eu optei por avançar em algumas áreas na minha vida. Eu não me sinto mais bem. Outro dia eu fui com a minha família para um parque que tem aqui, e a Sarinha, quando chegou aqui, ela gostava do parque. É criança, toda criança gosta de parque. E nada contra o parque. Mas nós chegamos lá, a Sarinha já ficando já mais madurinha, né? Crescendo, acho que ela tinha 16 anos na época. Chegamos lá e estava um tucu, 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 tucu. Eu digo, Jesus. Eu gosto muito de um algodão doce e atirar naquele bichinho lá para ganhar os prêmios, naquelas espingardinhas. Mas nesse dia, a Sara olhou para mim, a minha esposa olhou para mim, eu olhei para elas, aí eu liguei o carro, vamos embora daqui, não dá mais não isso aqui para nós. Ninguém chorou. Eu pensava que a Sara ia chorar. Ai, meu Deus. Ela veio também, a bichinha. Tem coisas, irmão, se a gente quer crescer, a gente tem que sair de pé. Tem que sair de pé. Sabe onde nós temos que estar perto? Ou de quem? É de Jesus. É na igreja. É dos nossos irmãos que querem o nosso bem. Hoje de manhã a Caiane fez uma reflexão ali, uma homenagem, não foi, Caiane, para nós? Ela disse, irmãos, no momento que mais eu precisava da igreja, vocês me acolheram como família espiritual. Porque eu estava vivendo esse momento, assim, de dúvida, né? Porque minha família não estava entendendo bem a minha fé, o porquê que eu estava muito tempo na igreja, mas vocês me abraçaram como família. Irmão, a nossa família, se você entende o evangelho, é essa aqui, ó. É a família daqueles que estão professando a sua fé em Jesus. Ah, você vai chegar em casa e vai dizer, o pastor disse que eu não tenho que ficar com a minha família, mas não diga isso não, senão eu posso até apanhar na rua. Em nome de Jesus, não fala isso não. Eu estou só dizendo para você que espiritualmente a leitura que nós fazemos é essa aqui. E às vezes é necessário a gente sair um pouco de perto das coisas que nos impedem o nosso crescimento. Avance em direção a Jesus. Às vezes é tempo, né? De nós largarmos, ou largar as coisas que nos impedem, e as pessoas que nos impedem, ou que impedem a nossa aproximação de Jesus. Às vezes, nós precisamos largar os costumes que nós temos, costumes de anos, né? Para vivermos o melhor de Deus na nossa vida. O crente novo convertido, quando ele chega na igreja, ele tem um costume de anos. O seu Luiz se converteu agora. Aqui conosco, daqui o seu Luiz passou a vida toda dele no catolicismo. Vocês acham que o seu Luiz vai mudar da noite para o dia esse costume que ele tinha no catolicismo, agora para esse nosso novo costume aqui, né, no seio da igreja evangélica? Vocês acham que é assim da noite para o dia? Que há a transformação da noite para o dia assim? Eu sofri para entender as fases do meu novo nascimento, mas Jesus falou para Nicodemos, você precisa nascer de novo. E nascer de novo é nascer de novo mesmo. O costume que eu tinha lá no passado, o que é que Paulo diz? Eis que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é bom, nota 10 para você. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas, ó, tá lá atrás, né, Carlinhos? Já foi. A minha vida é essa aqui, gente. Aí às vezes a gente tem que largar os costumes que nós temos. O costume é de desvirar a sandália que a gente tinha, né? O negócio dá azar isso aqui. A Bíblia diz, nós aprendemos com Jesus que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pronto. É o novo costume, é o povo. Os crentes, o pessoal que disse para mim assim, esses crentes rei, agora tem um negócio de querer ser melhor que os outros. Não, nós somos do mesmo jeito que os outros. Só que nós estamos amando a Jesus e fazendo o que ele pediu para que nós fizéssemos. Então, aqueles costumes supersticiosos que nós tínhamos, nós não temos mais, nós somos novas criaturas em Jesus Cristo. Jesus, ele superabunda todas as coisas para nós. Ele é o único, ele é o mediador, ele é o salvador, ele é o consolador, ele é a solução para o meu e para o seu problema. Ele é tudo para nós, ele resolve tudo. Tudo ele resolve para nós. E por isso que nós temos que estar perto dele, irmãos. Eu quero concluir dizendo para você, meu querido, que
A renúncia é algo essencial e doloroso ao mesmo tempo. Mas é muito importante para os nossos avanços para 2025. O problema, meus irmãos, não são as fases da nossa vida que nós vamos ter que encarar. O problema são as fases sem, diga bem alto, sem Deus. Sem Deus. A cada fase da sua vida, Deus tem que ser a prioridade. A prioridade. Quando nós olhamos para a prática, irmãos, o nosso trabalho é a prioridade, né? Não vou nem falar outras coisas aqui, vou deixar o meu trabalho mesmo, senão eu vou ser crucificado. Está tão boa a reflexão, né? A meditação. Hoje não é culto de exortação. Vou colocar só o trabalho. Eu vi um pastor outro dia dizendo assim, sobre os crentes que no inverno não vêm para o culto. Ele disse assim, ele perguntou para a pessoa, você vai para o trabalho debaixo de chuva? Aí a pessoa disse, eu vou. Aí ele fez outra pergunta, por que você não vai para a igreja debaixo de chuva? Aí ele falou, o problema são as prioridades. O que é que nós temos priorizado mais? Nós estávamos relatando o testemunho do Ciro aqui. Uma quarta-feira, ele chegou aqui todo molhado com o seu menino na moto. Onde muitas pessoas que têm carro ficaram em casa. Porque estava chovendo. Se a gente for medir as prioridades, alguns priorizam, outros não. Mas, pastor, isso é coisa do outro mundo? É não. Você pode mudar. Quebra o orgulho, irmão. Não saia daqui com raiva do pastor hoje, dizendo assim, o pastor fez piadinha lá no púlpito para nós. Não sai com isso, não. Quebra o seu orgulho e diga, eu estou errado mesmo, eu preciso mudar. Eu preciso crescer. Eu preciso desenvolver. Passou o tempo, gente. Está muito tempo que está na igreja. Quando é que você vai ter esse choque de realidade e dizer, eu preciso sim. O pastorzinho pequeno está certo. Se eu quero ir para o céu, eu preciso mudar. Eu preciso avançar em algumas áreas. Deus é que está incomodando a gente. Me incomoda também, irmãos. Vocês pensam que não preciso mudar também, não? Que eu sou a última Coca-Cola do deserto? Não. Eu sou igual a vocês. Tem áreas na minha vida que eu preciso avançar ainda. Então nós precisamos avançar. Nós precisamos renunciar. Nós precisamos crescer em nome de Jesus. Uma fase nova para 2025, amém, queridos? E essa fase nova, meus amados irmãos, nós temos que buscar Deus em cada momento da nossa vida. Está lá na academia malhando, né, Lani? Onde está Deus? Né? Aqui o Senhor está me dando condições de pagar esse negócio, que eu não pago para ficar cansado, eu me livre. Né? Mas as irmãs que pagam, os irmãos não tem nada a ver com isso. É porque eu não tenho condições ainda, né? Mas, queridos, louve a Deus. Olha que coisa linda. Quantas pessoas queriam estar lá na academia também louvando o nome do Senhor e malhando e perdendo aí uns quilinhos. Quantas pessoas? E você está lá. Tem condições para isso. Deus está aqui nessa fase da minha vida. Nesse momento que eu vou perder 20 quilos, né, Deus? Em 2020, né? Em 2025. É muito? Pronto. Né? Então, gente, em nome de Jesus, 2025 vem aí. Não adianta ficar só nas palavras. Devemos também fazer na prática, colocarmos em atitudes as nossas metas. 2025, eu quero melhorar. Eu quero avançar mais. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Mas para 2025 tem mais. Amém? E a cada conquista, faça como Adão fez, faça como Abel fez, faça como Noé fez, faça como Abraão fez, faça como Samuel fez. A cada conquista, levante um altar ao Senhor e glorifique o nome dele.
e glorifique o nome dele. E diga essas palavras: até aqui me ajudou o Senhor. Eu quero mais, Senhor. Me ajuda a conquistar mais, a avançar mais. E diga sempre: até aqui me ajudou o Senhor.